Fala, galera. Então vamos continuar aqui o nosso reino protista e agora nós vamos falar em específico dos protozoários. Galera, então os protozoários todos são unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Como assim heterotrófico? Eles não produzem o seu próprio alimento. Diferente das algas, que também são desse mesmo reino e produz seu próprio alimento, são fotossintéticos, são autotróficos. Os protozoários, não. Ninguém dos protozoários produz seu próprio alimento. Beleza, gente? Eles vivem em água doce, em água salgada e em terra úmida. Eles podem viver sozinhos, ou seja, isoladinhos, ou eles podem viver em colônias. A grande maioria dos protozoários são de vida livre, mas a gente tem um grupinho aí também que é parasita. E esses que são parasitas, nós chamamos eles de causadores de protozooses. Como assim causadores de protozooses? Eles causam doenças. Então, doenças causadas por protozoários são chamadas de protozooses. Beleza, pessoal? Gente, então aqui eu coloquei um exemplozinho dos 3 principais tipos de corpo de protozoário. Nós temos esse daqui que tem uma forma meio de ameboide, que apresenta os pseudópodes, que são como se fossem bracinhos. Nós temos os flagelados, onde usam seus flagelos para se locomover, algumas vezes até relacionado à atração de alimento. E nós temos os protozoários que são ciliados, que apresentam cíliozinhos ao redor dele. Gente, e aqui nós temos alguns exemplozinhos, como o paramécio, que é um protozoário ciliado. O paramécio ele é de vida livre, é um dos protozoários mais comuns que nós temos. Nós temos a ameba, que é causador da amebíase. Nós temos protozoários que causam a malária e que causam a doença de Chagas. Reparem aqui, galera, nós temos o causador da giardia também, que eu não coloquei aqui, mas também é uma protozoose. Reparem, pessoal, que esse daqui apresenta 2 flagelos e esse daqui apresenta um só. Então, a gente tem uma grande variação também dentro dessa presença ou não dos flagelos. Então, vamos lá, galera, continuando. Gente, os protozoários, eles fazem reprodução sexuada e assexuada. A reprodução assexuada normalmente é através da divisão binária, como nós já falamos muitas e muitas vezes. O principal exemplo é o paramécio. E a reprodução sexuada, eles normalmente fazem por conjugação, que a gente tem aquele pelo ou pilo sexual ou ponte citoplasmática, por onde parte do material passa. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Beleza, galera? Então, reprodução sexuada e assexuada. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as protozooses, que é a parte principal quando a gente fala em protozoários. Então, nós temos as principais protozooses: amebíase, doença de Chagas, leishmaniose visceral e a malária. E nós temos também a giardíase, que eu não coloquei aqui, mas a giardia ela é um protozoáriozinho que vive no intestino, normalmente de mamíferos, e ela causa irritação quando ela parasita o nosso corpinho. Então, quando ela parasita o nosso intestino, causa irritação. Beleza, pessoal? Então, aqui eu coloquei só uma imagenzinha dela, que ela é muito bonitinha. Ela é comum, gente. A giardia não causa grandes problemas. Claro que se você deixar, ela pode causar. Mas ela é uma protozoose um pouquinho mais tranquila do que as outras. Gente, então, como toda doença, né? Como toda infecção intestinal, ela vai causar diarreia, dores, pode levar a um quadro um pouco mais sério de desidratação, mas é um pouco mais difícil. E o contato é através de água ou alimentos contaminados com as fezes, ou até o contato direto, né? Enfim. Essa é a nossa giardiazinha lambda. Esse é o nome dela. Então, vamos entrar agora nas outras protozooses, gente. A amebíase, ela também é uma protozoose muito conhecida, muito comum. Ela é causada pela entamoeba histolítica. Normalmente a gente contrai isso através da ingestão de cistos maduros presentes na água e alimentos contaminados. Esses cistos normalmente são encontrados nas fezes, tá? Não é sempre, mas normalmente. Causa ferimento no intestino, gerando diarreias com sangue. Então, gente, das principais diferenças entre a amebíase e a giardíase
é que uma tem sangue e a outra não, tá? É mais difícil ter sangue na outra. Gente, prevenção, mesma coisa. Higiene pessoal, tanto a higiene na hora que você acaba de usar o banheiro, por exemplo, quanto a higiene do dia a dia. Sempre lavar bem as mãos, agora, né? Principalmente. Não levar a mão contaminada na boca, coisas desse tipo. Saúde pública é importantíssimo, gente. Precisa ter o descarte adequado dos dejetos da sua casa. Precisa ter o tratamento do esgoto adequado, senão a água que você tomar já era, vai estar contaminada. Precisa ter uma questão, digamos que básica, de saneamento. O que eu quero dizer com uma questão básica de saneamento? Precisa ter um local adequado para que você possa fazer suas necessidades. A gente sabe que hoje em dia ainda tem aquelas... Fugiu o nome agora. Aquelas casinhas, assim, que você acaba que defeca no meio. Enfim, a gente ainda tem alguns problemas relacionados a isso. Mas tendo um saneamento básico, um tratamento de esgoto, uma higiene pessoal adequada, sempre lembrar de lavar muito bem as mãos, lavar os alimentos, não tomar água de qualquer lugar, é uma medida excelente para amebias e também para giardias. Beleza, pessoal? Gente, outra doença que é muito importante a gente falar é a doença de Chagas. A gente teve um surto aí até que recente, né, da doença de Chagas. Já a gente fala sobre isso. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é esse bichinho aqui, ó, esse protozoário. A contaminação ocorre pelas fezes do barbeiro e também passa de forma congênita, ou seja, de pai para filho, beleza? Esse daqui é o barbeiro, essa é a carinha dele. A doença de Chagas, ela causa inflamações localizadas, principalmente os dois lugares que ela compromete é o coração e o fígado. Como que acontece a contaminação? É pelas fezes do barbeiro. Então, o barbeiro vai lá, normalmente de noite, pica, normalmente no rosto, é a parte mais comum, porque normalmente é o que está descoberto, né, o que está aparente durante a noite. E ele é um bicho grande, então ele causa uma coceira, ele causa uma irritação. E quando você faz esse movimento aqui, ó, você leva as fezes para dentro da picada. E é aí que tá o problema. Fora a transmissão congênita, né, gente? Gente, o barbeiro, ele gosta muito de viver em casas de pau a pique, aquela madeira que tem aquelas frestazinhas, é muito comum. Onde mais que ele gosta? No barro, ele também gosta. Então, essas condições mais precárias de moradia pode ser um grande problema em relação ao barbeiro. Então, como profilaxia, a gente tem o combate ao inseto. A principal forma de combater ele é evitar esses tipos de lugares onde eles proliferam. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Muito fácil a gente falar, mas muito difícil da gente fazer. Mas esse é a principal medida, infelizmente. Gente, por ele ser um inseto grande, dependendo do lugar, os mosquiteiros ajudam muito, porque ele é grande, então ele não passa. Mas se sua casa for de madeira, de pau a pique, se tiver frestas, aí não resolve muita coisa, né? E, gente, uma outra medida muito importante é o cuidado na transfusão sanguínea, porque ele passa, assim como passa de mãe para filho, ele também passa através da transfusão sanguínea. Ele fica no sangue, né? O trypanosoma. E, gente, um dos lugares que o barbeiro gosta muito é o açaí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com lugares onde a gente toma açaí. Também teve um problema no caldo de cana recentemente, não sei se vocês lembram. Ele estava, na verdade, na cana, e aí quando moeu isso, foi junto e deu ruim. Então, algumas coisinhas que a gente tem que tomar cuidado. Tiveram várias pessoas contaminadas no Brasil, não me lembro agora que ano que foi, mas é recente. E o açaí é um outro problema. Então, nunca tomar açaí de lugar que você não sabe de onde é. Normalmente o açaí é pasteurizado, é excelente que isso aconteça, porque aí evita essas coisas. Beleza, galera? Então, próxima protozoose é a leishmaniose. Ela pode ser chamada de leishmaniose visceral ou calazar. Ela é causada pela Leishmania chagassi. Ela normalmente se instala nos órgãos, causando inchaço do baço e do fígado. É o mais comum do órgão. Ela causa uma anemia séria, causa queda de cabelo, dentre outros sintomas. Gente, a leishmania, ela é bem comum por apresentar algumas feridas na pele. Normalmente, quem tem leishmania apresenta essas feridas.
Gente, a leishmania que causa feridas normalmente não é a visceral, tá? São dois tipos. A visceral, ela ataca mais os órgãos, e a gente tem a leishmania que a gente chama de tegumentar ou cutânea, que aí causa feridas mais ou menos assim. São dois tipos diferentes, beleza? A leishmania visceral é sempre causada pela leishmania Chagas, enquanto que a leishmania tegumentar ela pode ser causada por outros tipos de leishmania. Beleza? Gente, essa doença ela é transmitida tanto uma leishmania como a outra através da picada da fêmea de um mosquito. Tem que ser a fêmea, beleza? O mosquito ele é chamado de mosquito palha, né? Popularmente conhecido. O nome científico dele é Lutisomia. E ele é um mosquito que é fácil de você identificar. Como vocês sabem, recentemente eu estava na Amazônia e eu olhei para minha mão e tinha um mosquito palha me picando. Eu falei, meu Deus, socorro! Mas tá tudo bem, gente. Acho que não era uma fêmea ou se ela não estava contaminada. Ufa, tudo certo. Porque, gente, outra coisa, é pela picada da fêmea, mas a fêmea tem que estar contaminada com a leishmania, né? Senão não pega. Ele é bem característico, gente, por causa dessa asinha dele. Então dá pra saber. Ele deixa uma picadinha também bem característica. Não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, acho que não. Estão vendo uma bolinha? A picadinha dele é mais ou menos assim. Esse daqui não é, tá, gente? Do mosquito palha já saiu. Mas é parecido com isso que fica. Então você consegue identificar. E essa daqui, gente, é a carinha da leishmania, beleza? Para profilaxia, galera, tratar os doentes. Se não tem doente, quando o mosquito picar, ele não vai pegar a leishmania, então ajuda muito. Acabar com o mosquito, né? Uso de repelente, dentre outras medidas. Laresca, anulou repelente. Usei, gente, mas essa parte da mão, qualquer coisa sai, né? Então, fui picada, mas tá tudo bem. E a tegumentar, que nós já falamos um pouquinho sobre ele. Gente, próxima protozoose importante da gente falar. Eu diria que a mais importante, talvez a mais grave delas. Não que a leishmania não seja, mas a malária é tenso. Gente, a malária, ela é causada pelo gênero Plasmodium. Ela é transmitida pela picada da fêmea do Anopheles, sempre é fêmea que transmite. Ela causa febre alta. Normalmente essa febre, gente, ela tem ciclos, ela é regulada. Existem relatos que falam de febre em 3 dias, existem relatos que falam de febre todos os dias no mesmo horário e cada vez a febre vem pior. Então, se hoje você está com 38, amanhã você vai estar com 39, no dia você vai estar com 40. É uma febre muito elevada. Ela é muito rápida. Esse é um grande problema da malária. Fora isso, ela causa dor de cabeça, dor no corpo. Ela é uma doença bem sériazinha, gente. Ela tem um ciclo que passa pelo fígado. É uma doença muito séria que a gente tem que tomar muito cuidado. A malária ela não acontece em todos os lugares. Tem alguns lugares específicos onde, digamos que ela tem um maior. Gente, então ela é meio que endêmica. Não é endêmica, ela acontece em todos os lugares, mas é mais comum em alguns lugares por causa das características do clima. Por exemplo, no Brasil, os lugares onde nós mais temos malária estão no bioma amazônico. Por quê? Por causa da característica do clima, quente e úmido. O mosquito, ele precisa dessas condições para se reproduzir, então é muito comum. Gente, uma coisa importante é que a malária, você pode pegar malária várias vezes, tá? Olha que coisa doida. Há alguns estudos que falam que uma pessoa que já se contaminou algumas vezes com a malária cria uma certa resistência ao plasmódio. Mas como é o gênero todo, não é só uma espécie que causa, é meio complicadinho. Então, você pode pegar algumas vezes. Gente, então o ciclo dela, resumido, é um mosquito infectado com o plasmódio, ele pica a pessoa, esse plasmódio migra para o fígado, do fígado ele se reproduz e em seguida ele vai para as células sanguíneas. Então, a pessoa está infectada, a infecção vai para o fígado, do fígado passa para as células sanguíneas contaminadas, a hora que o outro mosquito pica, pega o plasmódio e leva adiante. É mais ou menos esse o ciclo bem resumido, tá, galera? Porque esse ciclo ele é grande, ele é bem complexo. Mas, de uma forma geral, é isso. Galera, uma coisa importante, nós não temos vacinas para protozoários, então não existe vacina para a malária.
Existem remédios que previnem a malária. Como eu falei para vocês, eu fui para a Amazônia e eu tomei um remédio que ele é um preventivo para malária. Então, como assim um preventivo? Caso eu fosse contaminada, digamos que o meu quadro clínico poderia ser até 4 vezes mais leve do que pessoas que não fazem essa prevenção. Mas isso não impede de pegar. E aí vai muito de organismo para organismo. Então, principal medida, gente, uso de repelente. Claro que o uso de telas, combater o mosquito, todas essas coisas ajudam. Mas a principal medida é o uso de repelente. Beleza, galera? Então, nós terminamos essa parte dos protozoários. E na próxima aula a gente continua entrando num novo grupozinho. E é isso, pessoal. Então, toda quarta estaremos juntos pelo Zoom. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar a aula. E até nossa próxima aula, gente. Grande beijo.